Olá turma, tudo bom? Dando continuidade aos nossos estudos de geografia, hoje nós vamos continuar e concluir os nossos estudos a respeito da economia global e organizações econômicas mundiais. Temática esta referente especificamente para os nono A e B da Escola Antônio Ângelo da Silva. Ok? Então, fazendo uma pequena recapitulação, fazendo um pequeno resumo do que nós já estudamos, nós vamos ver que a economia global, que marca principalmente esses tempos, a nossa contemporaneidade, o século XXI, ela é influenciada pela nova ordem mundial. Nós vimos nos estudos anteriores que a nova ordem mundial ela surge praticamente após a Guerra Fria, mais especificamente no início da década de 90, e essa nova ordem mundial ela vai ser marcada pela influência do capitalismo na vida das pessoas, na vida e na economia global. Nós vimos que no período da Guerra Fria, o mundo ele era influenciado pelo sistema socialista e o sistema capitalista. Não quero dizer que com o término da Guerra Fria o socialismo foi extinguido do mundo. Não. Ainda hoje nós temos alguns exemplos de países que defendem, que têm como doutrina sociopolítica e econômica o socialismo. Mas essa nova ordem mundial, que é essa influência que marca o contexto econômico global, hoje ele é influenciado pela implantação do capitalismo mais inciso na vida das pessoas, mais intensivo, aliás, na vida das pessoas. Então isso é a nova ordem mundial, que nós estudamos anteriormente, que vimos que uma de suas características é os fluxos de mercadorias, exemplo de fluxo de mercadorias, inúmeros produtos. Às vezes quando você compra um produto no supermercado, num comércio, que você, muitas vezes, eu gosto de dar esse exemplo, manda em China. Quem foi que nunca comprou um produto que no verso tinha a logo? Então isso é o fluxo de mercadorias, da Índia, da China, produtos norte-americanos e etc. Então isso, em outras palavras, é uma das características da globalização, é uma das características dessa nova ordem mundial, dessa nova economia global, que é marcado tanto pelos fluxos de mercadorias, como também é marcado pelos fluxos de serviços, de capitais, isso, que em outras palavras é a globalização, a integração de países, a integração de culturas, essa integração econômica que nós vamos ver nos slides adiante, que em outras palavras, na geografia, nós também denominamos de mundialização e internacionalização, que eu vou já explicar mais adiante. Que, em outras palavras, esta economia global, marcada pela nova ordem mundial, ela faz com que o mundo esteja mais próximo, mais conectado. Em outras palavras, nós também estamos vivenciando o período da terceira revolução industrial, o período da revolução tecnocientífica, que é o outro tema que é muito caracterizado no contexto da geografia. Então a mundialização, nós podemos denominar que são as filiais que são existentes no globo, que inúmeras empresas de grande porte, por exemplo, portos industriais, têm suas filiais em inúmeros locais do mundo. Eu gosto, dentro dessa temática, citar, por exemplo, o McDonald's. O McDonald's, que é especificamente norte-americano, mas tem filiais em todas as partes do globo, em todos os continentes. Então são empresas, dentro desse contexto global de integração econômica, integração social, que faz característica nesse contexto de mundialização. No caso, o McDonald's são empresas industriais que têm suas filiais em vários locais do mundo. Esse é um de vários outros exemplos. Outro ponto marcante para a gente entender o que é a mundialização é que a mundialização também ela é denominada como internacionalização do capital e da produção. Que no caso, as filiais elas buscam esses contextos de arrecadações de capitais financeiros, de produzir constantemente, mas de uma esfera mundial. No caso, o McDonald's, que foi o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Especificamente, a intenção é gerar o quê? Acúmulo financeiro, capital. Então, quando eu vou levar o McDonald's para outras regiões do mundo, eu tenho que ampliar também o quê? A minha produção. Então, a produção que era concentrada somente nos Estados Unidos, ela passou a ter também um contexto o quê? Global. Uma internacionalização, uma mundialização com o cultivo da produção. E aí, todas essas características, elas vão ser ligadas ao quê? Ao termo globalização, que é a integração econômica, que é a integração entre países em um contexto global. E para a gente concluir esse slide, nós vamos ver que a economia global,
ela vai ser marcada, vai ser muito influenciada justamente pelo crescimento de fluxos de mercadorias entre países, que é o que liga um pouco às características da nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial que surgiu com o término da Guerra Fria, né, tinha como uma das características o fluxo de mercadorias. Né? Os produtos importados da China aqui no Brasil, né, dos Estados Unidos, entre outros países, é uma característica da economia global dos dias atuais, que essa economia, sem dúvida, ela também vai ser marcada pela globalização, essa integração de povos, de culturas, né, de etnias, e essa globalização, ela também é marcada pela denominação da mundialização. E o que seria essa mundialização? Né? Seria o acúmulo de capital de produções em todo o mundo. Né? Então, em outras palavras, vamos dizer que eu produzo aqui na nossa região a produção de um café. Né? Então, se esse café ele não fica somente aqui na nossa região, ele é expandido para todo o país, para a América, para a Europa, para a África, para a Ásia, então ele vai ganhar uma produção ainda mais intensiva, vai gerar ainda mais capital financeiro e, além disso, vai gerar um grande crescimento de fluxo de mercadorias por esse produto. Né? No caso, o exemplo que eu estou trazendo aqui, o café. Então, isso é a mundialização, é a internacionalização do capital e da produção, que, em outras palavras, é a globalização, essa integração de mercado, de economia, de povos, culturas e etc. Que, para concluir essa parte, nós temos as grandes empresas industriais. Um outro grande exemplo que eu gosto de trazer são as empresas de automóveis, a Volkswagen, a Chevrolet, a Toyota, são empresas, né, que têm o seu polo inicial, mas que têm filiais em todas as partes do mundo. Então isso é a mundialização, né, dentro do contexto da globalização e da economia global, porque vai gerar o quê? Fluxo de mercadorias em todas as regiões do globo, em todas as regiões do planeta. Aqui eu trago um outro tópico muito importante para a gente entender essa economia global, esse mundo marcado pelo fluxo de mercadorias, que são as transnacionais. Nós vamos ver aqui, segundo o nosso slide, que as transnacionais é a ampliação de produção em escala global. Né? Por exemplo, o tópico aqui do McDonald's, que eu sempre gosto de citar ele. Né? O McDonald's, a sua origem especificamente é norte-americana, é estadunidense. Não é isso? Mas com esse progresso, com essa expansão dessa nova ordem mundial, desse mundo mais globalizado, mais próximo um dos outros, o McDonald's hoje ele é ampliado a sua produção, não somente o McDonald's, marcas de roupas, de produção de carro, automotores, até mesmo de bebidas, que são os exemplos que eu estou colocando aqui. Hoje há uma ampla produção desses produtos e vários outros que nós poderíamos aprofundar no nosso livro didático, em nosso período mais presencial, né? Então, essas empresas, né, elas produzem em escala global, né? No caso, por exemplo, aqui a Adidas, né, com a marca esportiva, ela produz, por exemplo, bonés, camisas, tênis, chuteiras. Então essa produção não é somente para uma certa localidade. Essa produção ela ganha escala o quê? Global, ela vai atingir todos os continentes. Então isso são as transnacionais. As transnacionais, por exemplo, elas têm sede local. Né? Por exemplo, a Ford, né, com a empresa de automotores, por exemplo, de automóveis. A Ford é uma empresa estadunidense. Ok? A sede especificamente é nos Estados Unidos, mas a Ford tem filiais em todos os locais do globo. Né? Então isso são as transnacionais, né? A produção em grande escala, né? Em grande escala, mas de sentido o quê? Global. A Ford ela não vai ser só produzida nos Estados Unidos, ela é produzida aqui no Brasil, na região do Cariri. Tem uma filial da Ford, né? No caso a Heineken, que é uma bebida alcoólica, especificamente da Alemanha. Né? Então hoje nós temos, no caso, no contexto de bebidas, de alimentos, de vestimentas, de automotores transnacionais que têm suas sedes, que é óbvio, mas que também têm suas filiais em todo o globo, em alta produção, em alta escala global. Né? E aí, exemplos como eu já citei, de séries, filiais, de produção de alta escala, são as montadoras de automóveis, exemplo, a Ford, a Toyota, a Volkswagen, né? Entre várias outras que nós poderíamos citar. A questão de bebidas, a Coca-Cola, né? Que também é estadunidense, né? Um outro exemplo de bebidas que
ganha essas dimensões de produção de alta escala global, né? A Coca-Cola é consumida em todos os locais do globo, então ela tem as suas filiais, que isso também já vai denominar de transnacionais, né? Roupas, existem inúmeras marcas como a Adidas, né, como a Nike, como a Puma. Isso estou trazendo para o campo esportivo, né, mas existem vários outros modelos e marcas de roupas que têm suas transnacionais em todo o mundo em si, né? E aí as vantagens que as transnacionais têm, né, em proporcionar filiais em todas as partes do mundo, em produção de alta escala, é que essas filiais vão proporcionar mão de obra, né? As transnacionais, por exemplo, elas vão ser instaladas especificamente em regiões que economicamente vai levar uma mão de obra mais barata, né, para as empresas que têm suas sedes especificamente. Então, muitas vezes vão ser implantadas em regiões que não vão gerar tanta competitividade. Desculpa. Não é isso? Então, uma das vantagens das transnacionais ser instaladas as suas filiais em inúmeras partes do mundo é que elas vão ter mão de obra barata, né, principalmente matérias-primas baratas, e além disso, a questão do mercado, né, não vai ser tão concorrido em si. Claro que hoje nós, na questão de alimentícios, nós temos os fast food, se me desculpe se não for essa a tradução, que geram uma concorrência na questão de alimentos, na questão de bebidas. Aqui eu trago um exemplo, a Heineken, mas de bebidas alcoólicas especificamente, a gente tem inúmeros outros que faz a concorrência com a Heineken. Então a Heineken ela vai implantar filiais onde ela possa ter o quê? Um acúmulo financeiro mais favorável. As montadoras de automóveis, eu já citei nomes de alguns, mas que ela, além de buscar matérias-primas baratas e mão de obra qualificada, ela vai buscar, em outras palavras, o quê? O acúmulo e o fluxo financeiro, né, que proporcione um crédito maior a elas. Então essas são as transnacionais, que nós também já contextualizamos um pouco no nosso livro didático. Aqui nós vamos falar um pouco da economia global, mas relacionado também ao desemprego, que é um outro tópico muito importante do nosso livro didático e desse conteúdo, né? Nós vamos ver que a economia global e o desemprego, sem dúvida, um dos grandes marcos dos dias atuais é a substituição do homem com a máquina, né? Nós vemos que hoje inúmeras funções que alguns anos, décadas, séculos atrás são desenvolvidas de uma forma mais fácil, principalmente pelo desenvolvimento e o progresso tecnológico, mas que antigamente era altamente essencial à fundamentação do homem. Mas hoje nós vemos que em inúmeras funções o homem, o ser humano, ele está sendo substituído por máquinas, né? Então essa é uma das características da terceira revolução industrial, da revolução tecnocientífica. Outro marco da economia global e o desemprego, né, é que esse desemprego vai atingir principalmente quem? A juventude e a sociedade de classe baixa. Então é um ponto que eu gosto até de levar para a questão de formação cidadã, é a importância da qualificação, né? A importância dos estudantes concluírem o ensino fundamental 2, de concluírem o ensino médio, concluírem a educação básica e ingressarem, por que não, no ensino superior, fazer um curso técnico, um curso profissionalizante, porque hoje uma das características que marca o trabalho nos dias atuais é a qualificação, né? É o trabalho multi, que hoje o funcionário ele tem que ter múltiplas funções. É o que nós vamos ver aqui na imagem abaixo, na parte inferior, né? Que hoje um trabalhador, uma trabalhadora tem que não somente ser específico e especializado naquela função, né? Mas que ele tem que, além daquela função que é encaminhada para ele tem que se virar e tem que ter a qualidade e a produtividade em fazer várias outras questões, várias outras funções. Então esse é o trabalho dos dias atuais, que o desemprego vai marcar justamente a falta de qualificação, né? Vai marcar que a falta de qualificação, sem dúvida, está presente na juventude e nos jovens que ingressam no mercado de trabalho e principalmente aqueles que a renda não é tão favorável. Então é outra característica, o desemprego com jovens e a pobreza com a economia global nos dias atuais. Criatividade e qualificação. Aqui eu trago para nós professores, nesse período de pandemia, nós temos que ser criativos, seja com as aulas, seja a forma como expor a questão do ensino-aprendizagem, mas que no contexto global,
atual, da nossa contemporaneidade, século XXI, a economia global e o desemprego, sem dúvida, a criatividade e a qualificação, que é um ponto que eu já coloquei aqui para todos nós, é algo que marca a vida da sociedade e das populações. Então nós temos que ser criativos, né? Principalmente diante da realidade do trabalho que nós temos nos dias atuais. Né? Eu não posso fazer somente o que o outro colega ali já faz, eu tenho que buscar ir além. Né? Não somente no campo do trabalho, né? Mas na nossa vida pessoal, né? Inúmeras ações, a correria do nosso dia a dia, nós temos que ser criativos com as nossas ações cotidianas, adaptar a novas tecnologias, né? Que sem dúvida, para a questão do mercado de trabalho, o professor aqui de você sempre diz, nós temos que estar habituados com as máquinas, infelizmente. Foi o primeiro tópico que nós comentamos aqui. Então, adaptar as novas tecnologias, isso vai facilitar o nosso engajamento no mercado de trabalho. Né? Pagamento e produtividade, né? Que é a gente tentar ser multi. Né? Em grandes cidades, por exemplo, existe a questão da hora extra. O funcionário que passa um tempo a mais lá na sua função, um pouco mais na sua empresa, justamente seja para ganhar um pouco mais, ou para concluir, ou para trazer uma criatividade maior na sua função. Então o pagamento, a gente traz para a nossa realidade, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham por comissão. Né? Então essa é uma outra característica muito marcante da economia global dos dias atuais, que, sem dúvida, se não tiver essa produtividade, vai gerar com o quê? Um desemprego. Então essa é outra característica que nós vemos muito nos dias atuais. Globalização e organizações econômicas, outro ponto importante. Nós vamos ver que com a globalização e essa nova ordem mundial, o mundo está mais próximo. Há essa integração entre os países, entre as economias, entre os contextos políticos. Né? Então, há também essa globalização, nessa nova ordem mundial, né? As organizações econômicas em regiões do planeta. Nós vamos ver no slide seguinte que vários dessa divisão do nosso planeta, né? América, Ásia, África, Oceania, há organizações econômicas regionais em cada um desses tópicos, em cada um dessas subdivisões, dessas regiões, que, em outras palavras, a sua principal contribuição é buscar relações que favoreçam o comércio, que, em outras palavras, nós vamos classificar como os blocos econômicos. Nesse slide aqui, eu trago para vocês a divisão dos blocos. Né? No caso, na América do Sul, o bloco que traz principalmente acordos comerciais, econômicos, em outras palavras, que há uma organização econômica com o comércio, é o Mercosul, né? Que no caso aqui na América, os países que fazem parte é o Brasil, é o Uruguai, é a Argentina e o Paraguai. Né? Houve uma época que a Venezuela estava para entrar nesse bloco, mas aí por inúmeros problemas políticos, sociais, econômicos, a Venezuela não chegou a entrar no bloco. Mas nós vemos, por exemplo, que na Europa, um bloco econômico muito conhecido e muito importante e relevante para o mundo, a União Europeia. Né? É um outro bloco econômico que favorece a transição econômica entre os países que fazem parte da União Europeia e da Europa. Né? Nós vemos que na Ásia, na década de 90, se destacou muito a questão dos tigres asiáticos, que levou um grande desenvolvimento econômico e tecnológico para aquela região. A CEI, a APEC, na região da Ásia, a ALCO, NAFTA, né, na América do Norte especificamente, o Pacto Andino, que tem alguns países também na América Latina, entre outros blocos, né, que na verdade são vários, aqui eu estou trazendo somente alguns. Então esses blocos econômicos, sem dúvida, eles vão favorecer para que haja uma organização maior na economia, seja do continente, seja do continente específico, ou ligando com outros continentes. Então esses blocos econômicos, as organizações econômicas, eles vão favorecer principalmente o quê? Facilitar as relações comerciais entre os países que fazem parte daquele bloco, no caso o Mercosul. Para que é que serve especificamente o Mercosul? Acordos comerciais, né? Entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, a União Europeia. Nós vimos que o bloco da União Europeia, sem dúvida, além de proporcionar uma organização econômica para aquela região, além de proporcionar uma melhor relação de comércio entre aqueles países, ela favorece para a qualidade de vida, né? Não somente na União Europeia, no caso o NAFTA também.
Então, os blocos econômicos, sem dúvida, eles vão favorecer, né, para uma organização mais completa daquele continente, dos países que são envolventes, e principalmente para relações comerciais de escala econômicas globais. Ok? Então é isso. Ficou um pouco extenso porque é um resumo geral do capítulo, claro que de forma simples e bem objetiva. Ok? Vamos para a prática, vamos para o exercício agora e até a nossa próxima videoaula. Até mais.